Nutrição e saúde. Oferecimento Pães Verdi. Conheça o exclusivo Pão Nutrição. Sem glúten, lactose, gordura e açúcar. Mais sabor e qualidade pra você. Mix. Nutrição e saúde. Com a Nutri Camila Spinelli. Muito bem, como amanhã é feriado, nós fizemos o que? Adiantamos hoje a entrevista com a nutricionista Camila Spinelli aqui no quadro Nutrição e Saúde, porque hoje é o Dia Mundial de Combate à Diabetes. Então nós vamos falar sobre como prevenir essa doença, sinais, dá para cuidar para ela não aparecer ou não evoluir. Camila Spinelli, bom dia, hoje online com a gente, bem-vinda. Bom dia, Gi, bom dia, Pancho, bom dia a todos os nossos ouvintes. Conseguem me ouvir bem? Ouvindo bem. Legal. Alto e claro. Aqui começou uma chuvinha aqui, como diz o Puchalski, né? Ia chover ao longo do dia. E aqui na Itopava Central começou agora. E aí fui obrigada a botar o fone para que vocês não ouvissem aqui a chuvinha caindo no telhado. Não só durante o dia, mas até sábado, diz ele, pelo menos a chuva vai acompanhar a gente, né? Que saco fazer o quê? Guarda-chuva nosso porque tem companheiro feriado, fiel. né, Pancho? É lógico, claro, eu porque esqueci tem feriado disso. e a gente poderia aproveitar e aí a gente Isso. precisa ficar na chuva. Exatamente, vamos virar sapo todo mundo, é isso aí. A gente já tá criando guerras, né? Já Depois dessa criamos, enchente, já estamos quase nadando. já tá acostumado já. Vamos lá. Dona Camila, me fala da diabetes, né? A gente sabe, muita gente até nem sabe direito o que é, né? Vamos lembrar o que é exatamente a diabetes. Isso, eu até hoje tô de azul, né? Porque novembro é azul, mas azul também é a cor do diabetes, né? Dessa campanha aí de combate ao diabetes, né? O Dia Mundial, dia 14/11, como a Gi colocou antes. E o diabetes, assim, ele é uma doença crônica, que acontece quando o nosso corpo ele não consegue mais ou produzir a insulina ou não consegue mais utilizar adequadamente essa insulina, né? E quem produz a insulina é o pâncreas. E a insulina, ela é um hormônio que tem a finalidade de manter a glicose, que é a forma que o açúcar está no nosso sangue, lá na corrente sanguínea. Então, a gente precisa ter açúcar no sangue, sim, circulando, mas em quantidades adequadas. E quando a gente tem esse açúcar no sangue aumentado, ou seja, ele está no lugar que ele não poderia estar, ele tem que estar no sangue em pequena quantidade para ele ir para a célula. Se ele não consegue entrar na célula, ele fica acumulado no sangue. E aí a gente faz aquele testezinho, né, da glicose em jejum ou entre outros e acaba observando que esse açúcar está ali, está alto. Então, alguma coisa está acontecendo que ele não consegue entrar dentro da célula, né? E isso a gente chama de hiperglicemia, né? Então, quando começa a ter essa hiperglicemia, esse aumento do açúcar no sangue, da glicose no sangue, permanentemente, a gente tem um quadro de diabetes, que existem alguns tipos também, né? As mais comuns são a diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional. Gestacional, o nome já diz, é aquela que acontece na gestação por alguns fatores. A diabetes tipo 1 é aquela predominantemente que acontece quando criança ou lá na infância, que aí já é um outro olhar, né? É algo em que o pâncreas realmente não consegue produzir essa insulina por uma questão interna do nosso corpo, né? Então, ou seja, mais endógena, que a gente chama. E quando a gente fala da diabetes tipo 2, é aquela que tem genética envolvida, mas tem fator ambiental. E hoje a gente já sabe que não é porque a minha mãe ou a minha avó tiveram diabetes. Isso é bem verdade, viu, gente? Minha avó é diabética, né? Minha oma, né? Aqui a gente chama de oma. A minha mãe está com resistência à insulina, ou seja, pré-diabética, mas não quer dizer que eu serei diabética. A genética, ela conta aproximadamente 25%. 75% são hábitos de estilo de vida que fazem esse desenvolvimento. Então, ou seja, a gente chama de fatores modificáveis, aquilo que a gente pode olhar para a nossa rotina, para o nosso estilo de vida e tentar mudar para tentar ou não ter o aparecimento ou retardar o aparecimento do diabetes. Camila, antes de entrar nas dicas de alimentação, o que acontece com o corpo com o excesso de açúcar no sangue? Quais são as consequências disso, né? Porque a gente já sabe que não pode ter excesso, mas se tiver, o que vai acontecer? Que fenômeno acontece aí com a gente? Por que isso é ruim? Ótimo, Pancho. A pergunta, assim,
hoje, grande parte da população, e isso são estudos, né, e o que o próprio Ministério da Saúde traz, a Organização Mundial da Saúde traz, que muito da população não sabe que está diabético, o que é diabético, né? Porque falta exames ou muitas vezes até não sabe reconhecer o diabetes, tá? E aí, às vezes, quando vai reconhecer, já tá tarde. Ou seja, reconhecer o que tem diabetes, por quê? Porque vem tendo as consequências dessa hiperglicemia permanente. Então, como eu coloquei, a glicose vai estar alta no sangue, né? E isso pode desencadear alguns sinais e sintomas. E quando ela começa a acumular, ela começa a se acumular em alguns órgãos e tecidos. Um dos primeiros pontos que são bem importantes a gente trazer é que quando a gente tem a glicose alta no sangue, a cicatrização fica diminuída. Então, demora muito mais para cicatrizar feridas. E é muito comum também o formigamento de membros inferiores, principalmente. Então, tem algo bem comum que a gente escuta e a gente vê, que é o pé diabético. O que é isso? Aquela pessoa que coloca o sapato muito apertado, bateu o pé, enfim, faz ferida e não vai sentindo. E aí, como já tem esse formigamento, não sentiu, não chega a irrigação sanguínea suficiente lá, a glicose está alta, não cicatriza, e aí chega a precisar amputar os dedos do pé, o pé, né? Alguns pacientes já perderam perna. Então, assim, um dos problemas bem graves hoje que a gente tem é o pé diabético, né? Que é, assim, o que as pessoas mais se impactam, mas cegueira, né? A glicose começa a se acumular na retina e pode deixar a pessoa cega. Insuficiência renal. É muito comum diabéticos já de longo tempo que não têm um controle adequado dessa glicemia fazer insuficiência lá no rim. Então, esse rim para de funcionar. Ainda aumenta a probabilidade de ataque cardíaco e de AVC, que é um acidente vascular cerebral, né? Então, são algumas das consequências, e se vocês forem ver, são consequências bem graves e que limitam o paciente, né? Como é que a alimentação pode ajudar a combater essa história toda, Camila? A gente sabe que tem que evitar açúcar, pelo menos essa é o mantra para evitar diabetes, mas é só isso? É só evitar açúcar, o excesso de açúcar, ou tem outras coisas, né? De vez em quando eu leio aí que tem alimentos que fazem bem, que diminuem a glicose até do sangue, né? Não sei se isso é lenda ou não. Me conta um pouco sobre a alimentação e a diabetes. Não ou é diabetes, lenda, né? não. É ou diabetes ou a diabetes? Ou diabetes, né? Chama diabetes mellitus, né? Algumas pessoas vão chamar de diabetes melito, mas a gente chama de diabetes mellitus. Agora, é o diabetes ou a diabetes? Bom, Boa pergunta. olha, eu falo o diabetes, Eu acho que é mas a o, gente tem eu que acho que é olhar. o sim. Muita gente fala eu inclusive falava Eu também mas falava eu acho que é o diabetes. É a doença, né? Vamos lá, segundo Mas o Aulete, não segundo o sei. Aulete, tanto faz. Substantivo masculino ou feminino. Olha aí, Pronto. todo mundo certo. Ótimo. Todo mundo O certo. importante é evitar. Maravilha, É isso aí. então nós estamos certos. Exatamente, importante é É evitar. prevenir. Prevenir, né? Depois a gente fala um pouquinho dos atendimentos aqui em Blumenau, como funciona, acho que isso também é bem bacana, mas assim, o que é importante para a gente prevenir, né? Então a gente tem, assim, o que é consenso geral, nacional e internacional, tá? Alimentação saudável, é claro, e é por isso que eu vou falar um pouquinho da alimentação aqui. Exercício físico. Exercício físico é um estimulante natural à liberação de insulina e ao controle do açúcar no sangue, tá? Evitar bebida alcoólica e cigarro. Então, esses são os 4 pontos, tá? Hoje, a gente vê também muitos artigos científicos trazendo que, é claro, a gente tem populações de maior risco. E é evidente que, conforme aumenta o peso, a obesidade, né? O sobrepeso, a obesidade, e aí elas muitas vezes está associada a sedentarismo, a fumo, ao uso de bebida alcoólica, né? Esse indivíduo, ele é um forte candidato a, né, ele tem uma predisposição a desenvolver, né, o diabetes. Então, controlar o peso também é algo bem importante. Quanto mais gordura a gente vai acumulando nessa região abdominal, que é onde tem os nossos órgãos, né? Já falamos aqui na rádio também,
mais vai pressionando esses órgãos e mais podem aparecer essas doenças crônicas, né? Mas falando bem da alimentação, né? Quando a gente olha para a alimentação, assim, não é um consenso geral, Pancho, que a gente precisa comer pouco açúcar para não ter diabetes, ok? Isso é bem legal de colocar. É uma alimentação como um todo que precisa ser balanceada, porque cabe sim um docinho no nosso dia a dia. Porque cabe também, sim, né? Né, Cami? As pessoas, não vou comer doce, não vou comer doce. Vai lá, só come macarrão o dia inteiro. Pronto, virou açúcar, já era. Não é? Isso, então é muito mais, né, essa combinação e esse olhar para o todo. Então é preciso cuidar com o excesso de carboidrato, porque o excesso de carboidrato, ele também leva à obesidade. Aquilo que eu não uso de carboidrato, meu corpo acumula como gordura. Então, sim, a gente precisa ter um cuidado no excesso de carboidrato, principalmente os carboidratos mais refinados, farinhas brancas e os alimentos industrializados, né? Então, aquela velha história que quem já me acompanha aqui no Jornal da Mix há mais tempo sabe que é o que eu falo, né? Descascar mais e desembalar menos. É realmente isso quando a gente olha para uma alimentação mais saudável. E dentro das escolhas é isso, preferir alimentos mais integrais. E aí eu vou dizer para vocês, tá? Vocês podem até perguntar, tá, mas a nutricionista manda eu comer pão integral, arroz integral, macarrão integral, eu odeio comer integrais. Tudo bem, se a gente vai consumir as farinhas brancas, a gente precisa só ter um olhar para algumas combinações. Então, eu não preciso comer arroz integral todos os dias, mas se eu colocar no meu prato arroz e feijão e colocar bastante salada, por exemplo, que é rico em fibras, eu consigo fazer esse equilíbrio. Quando eu como frutas e iogurte, eu posso colocar uma aveia. Duas grandes aliadas nossas na nutrição são a semente de chia e a semente de linhaça. Vocês já ouviram falar, né, Pancho, Gi? Nossos ouvintes utilizam. Linhaça dourada. Faz parte da minha vida também. A semente de chia e a semente de linhaça, tem a linhaça dourada, né, Pancho? A linhaça marrom, a própria semente de chia, e vão ter outras sementes também, mas essas duas, elas, além de conter fibra, elas contêm ômega 3, e ômega 3 é uma gordura boa para o nosso corpo, anti-inflamatória, que previne o aparecimento de diabetes e outras doenças crônicas. Então, ela é protetora do nosso coração, ela é protetora, né, para o diabetes. Então, assim, uma dica super simples. Ai, Camila, eu não quero comer pão integral, eu não quero comer arroz integral, eu não quero comer macarrão integral. Faz uma misturinha de semente de linhaça, chia, coloca um pouquinho no iogurte, numa vitamina, ou mistura num molho, ou come junto com uma salada, mas tenta incorporar no dia a dia. Assim você, aquela fibra que você não está comendo no pão, no macarrão, no arroz, você está colocando de uma outra forma e, além disso, ainda trazendo o benefício do ômega 3. Okay. Então, sim, é importante isso. A canela, Pancho, ajuda sim, tá? A regular a glicose sanguínea, a canela em pó. Só muita atenção às canelas do mercado, porque muitas vezes quando a gente vai comprar aquele potinho, é canela e açúcar. Aí não vale. Aquela que a gente coloca na bananinha, né? No bolinho de chuva, né? Exatamente. Bem essa mesmo. Mas precisa cuidar porque ela tem, já na própria composição dela, canela com açúcar. Então, olha os ingredientes, o rótulo, ou compra na loja de produto natural. Sim. Você compra quanto você canela. quer, é super Canela barato. pura, sabe? exatamente. Ô, Cami, essa então... linhaça, quando a gente consome, porque se você perceber, se você não mastigar bem ela, e algumas passam batido, ela entra e sai do corpo igual, né? Então, é melhor consumir ela nesse estado natural aí, ou uma farinha de linhaça? Ou quando triturar eu quero a antes, fibra, né? Isso, vamos lá, farinha de linhaça, ou na semente, né, ou triturada, vamos lá. Se for triturar, tem que triturar na hora e comer na hora, tá, Gi? Porque senão, o que acontece? O ômega 3 que tem dentro dela, que fica exposto ao ambiente quando você tritura, ele oxida. Então, é a mesma coisa que a gente fala do suco de laranja, que tá muito tempo ali parado dentro daquela suqueira, né? Ele não tem a mesma quantidade de vitamina C, tá? Certo. Então, linhaça, você pode triturar na hora e colocar na sua comida. Ou mastiga bem que o dente vai triturar. Quando eu quero a fibra,
A semente de linhaça é interessante, ou até mesmo a farinha de linhaça vai fazer isso, porque quando eu tenho farinha de linhaça, eu tenho as fibras dela. Se eu quero o ômega 3, a gente vai ter o óleo de linhaça, ou aí sim, tritura na hora e consome. Eu sempre gosto de dizer que para o diabetes, a gente pode mastigar bem, que daí eu tenho de tudo um pouquinho, sabe? Eu tenho o ômega 3 do que eu mastiguei dela e consegui quebrar, e tenho a fibra dela mais inteira, que é o que faz esse benefício de chegar lá no estômago e segurar o índice glicêmico, né? Então, isso é uma coisa bem legal. A fibra faz isso. Ela não deixa o açúcar fazer aquele pico no sangue. Ela vai gradualmente para o sangue, fazendo com que a insulina se libere gradualmente, então dá um apoio aí para essa insulina conseguir colocar a glicose no sangue. Não chega tudo de uma vez só, sabe? Eu acho que a melhor dica nessa hora mesmo é mastigação, né? Porque a mastigação... Calma, né? Exatamente. Comer com calma e mastigar bastante. A gente não tem feito isso ultimamente, todo mundo tá correndo e não presta atenção no que come, mas o mastigar é o início da digestão, né? A digestão começa na boca com a saliva. Então, quanto mais você mastiga, mais a saliva vai agir, porque a saliva já vai começar a agir nessa digestão e na absorção desses nutrientes. Vai ajudar depois com que tudo seja absorvido com mais facilidade, né, Camila? Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho, produtos dietéticos, quero saber deles. Produtos dietéticos, vamos lá, produto Diet Light, né? Acho que isso é uma coisa bem dúvida. Cabe um programa inteirinho de Diet Light, ó. Já temos até um conteúdo legal pra gente falar. Porque tem muita dificuldade das pessoas entenderem o que é diet, o que é light, é a mesma coisa, não é? Hoje a gente até não usa mais tanto diet, hoje usa o zero, né? Então é zero gordura, zero açúcar. Mas o que é o diet? O diet é quando ele não vai ter algum ingrediente, não necessariamente o açúcar. Isso é uma coisa muito importante da gente olhar. Exatamente, Pancho. Então, diet quer dizer que não tem algum ingrediente, que pode ser gordura, pode ser açúcar, pode ser sal, né? O sódio, tá? Agora, quando a gente fala do produto que muitas vezes tá lá, diet, tem que olhar embaixo. É sem açúcar? Geralmente ele tá usado dessa maneira. Então, produto diet é para diabéticos, ok? Não é para pessoa que não tem diabetes. O que eles fazem? Eles alteram a composição para tirar os açúcares e colocar adoçantes. Dentre os produtos diets, assim, a gente tem os menos piores, vamos colocar assim. Aqueles que têm adoçantes artificiais e os que têm adoçantes mais naturais, né? Entendi. Então, a gente sabe que muitas vezes não é só tirar o açúcar e colocar adoçante, porque já tem vários estudos mostrando que adoçante em excesso também leva a câncer, a outros problemas, né? E principalmente a comer mais. Por quê? Porque o adoçante, ele dá a sensação de doce, mas tu não deu açúcar. Doce. Então, o teu cérebro vai fazer o quê? Daqui a pouco ele quer comer de novo. Claro, então, tem vários estudos mostrando o uso de adoçante com compulsão. Entendi, tem sentido. Então, assim, alimento diet é só para diabético e ainda, eu diria assim, olha com supervisão, porque não quer dizer que ele é saudável. Quer dizer que ele não tem algum ingrediente, ele foi substituído por algum ingrediente. E aí eu vou dizer para vocês, quando a gente pega, por exemplo, esses chocolates diets na prateleira do mercado, tá? Diet mesmo, ele vai ter adoçante e sabe o que acontece? Ele tem mais gordura. Então, por isso que eu tô dizendo, nem todo produto que é diet é saudável. Ele só é substituído por açúcar, tá? Perfeito, dona Camila. Eu acho que a gente pode... Vai acabar, são 7h45 já, dona Gisele. Ela queria até 7h40. Não, mas aí a gente faz o seguinte, no próximo programa, vamos falar de Diet Light? Acho que rende um monte isso aí, né? Eu tenho muita dúvida aqui também, acho que as pessoas também têm dúvida. Vamos falar sobre isso. Acho que é bem legal. E assim, gente, acho bem legal. E acho que uma coisa bem importante para colocar, só assim pra gente fazer esse fechamento do diabetes assim, consulte o médico com frequência, né? O exame de glicose em jejum, ele é o primeiro que a gente vai fazer para ver como é que tá o açúcar no sangue. Se dele der alguma alteração, o médico provavelmente vai pedir outros, né? Vai pedir uma curva glicêmica, uma hemoglobina glicada, né? Então, assim, a glicose no sangue, a glicemia em jejum, ela tem que estar em 100. Se ela passa de 100, vai até 126, ali a gente já considera uma zona de risco para olhar e dizer, opa, peraí, é um pré-diabetes, né?
E aí, quando eu passo de 126 Aí a a coisa complicou. 127, aí já é diabetes. Precisa ter visão, porque o médico vai olhar se alimentação e estilo de vida dão conta ou se vai precisar entrar na medicação, que é o hipoglicemiante oral. Então, sim, eu consigo com estilo de vida e, né, alimentação mais saudável, mais natural, mais fruta, mais verdura, os cuidados com excessos, controle do peso, atividade física, evitar o aparecimento ou até mesmo ajudar nesse tratamento, ok? Mas é importante que pelo menos uma vez por ano, né, se você também já tem na sua família alguém que tem diabetes ou está um pouquinho acima do peso, vá olhando e vá com o médico controlando para ver se não tem esse aparecimento e já ir pensando aí nas mudanças de estilo de vida. Muito obrigado, dona Camila Spinelli, falando sobre diabetes hoje, exclusivamente na terça-feira, porque amanhã é feriado. Um grande abraço, bom feriado para vocês. Beijo. Lembrando, né, Pancho, que aqui a nossa ouvinte está aqui pedindo para reforçar, a gente já deu no início do jornal, mas no dia 2 de dezembro vai ter o mutirão do diabetes na Vila Germânica, então pegue as informações na sua unidade de saúde, faça o agendamento e vá lá porque os serviços são muito interessantes e são gratuitos. Tem aqui o @, mutirão Blumenau, acompanha lá que tem as informações também. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv, EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Toyota agora é Barigui e Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.